Boa tarde, que o Senhor Jesus te abençoe, que o Senhor Jesus derrame sobre a sua vida graça sobre graça, trazendo virtude, vitória, bênção, trazendo unção, trazendo vida, trazendo graça superabundante na sua trajetória e também na sua casa. Que Deus te abençoe nesta sexta-feira, dia 5 de março de 2021. Um dia que o Senhor nos dá para louvarmos o seu nome, para adorarmos na beleza da sua santidade, para exaltarmos, para glorificarmos. Um dia que o Senhor nos concede para nos rendermos aos seus pés, para nos curvarmos à sua palavra, para dobrarmos os nossos joelhos em adoração, em louvor, em gratidão, para reconhecermos e agradecermos a Deus, porque até aqui o Senhor nos ajudou, até aqui o Senhor cuidou de nós, até aqui o Senhor nos sustentou, até aqui o Senhor supriu as nossas necessidades, até aqui o Senhor nos deu vitória, até aqui o Senhor foi o nosso rochedo, o nosso refúgio, o socorro presente na hora da angústia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Até aqui ele tem cuidado de nós. E eu não sei quanto a você, mas tenho até receio de imaginar o que seria da minha vida neste exato momento se não fosse o Senhor. O que seria de mim se não fosse a presença do Senhor? O que seria de cada um de nós se não fosse a mão poderosa do Senhor estendida em nosso favor? É necessário que nós nos lembremos daquela palavra que compartilhávamos ontem. Todas as coisas, Romanos 8, 28. Todas as coisas cooperam para o bem. Para o bem de quem? Daqueles que amam a Deus. Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Não podemos nos esquecer. Falei bastante sobre isso ontem, não vou, evidentemente, repetir. A live ficou salva, você pode assistir a ministração de ontem. É necessário que nós nos lembremos que tem que ter chamado e propósito. E se você deseja recuperar essa informação, assista novamente a live que nós ministramos ontem, neste horário do meio-dia. Nós trouxemos uma palavra bastante objetiva sobre chamado e propósito. Chamado e propósito. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Se, portanto, existe na minha vida chamado e propósito, eu estou no caminho. E ontem nós falávamos bastante sobre caminho. É necessário escolher o caminho. Você já escolheu o caminho? Você já escolheu o caminho? O caminho da sua vida, o caminho da sua história, o caminho da sua trajetória. Porque, afinal de contas, Jesus fala de uma forma aberta e clara sobre caminho. Ele diz que existem somente 2 caminhos. E não há como servir a 2 senhores. Ou você servirá a Deus ou a Mamon, que é o Deus da riqueza, por exemplo. Entenda o que a palavra de Deus nos ensina. Jesus falou sobre uma porta estreita e sobre um caminho apertado. E ele falou sobre uma porta larga e um caminho espaçoso.
Aqueles que entram pela porta estreita e pelo caminho apertado são conduzidos à salvação. Isso está lá em Mateus capítulo 7. Ministramos sobre isso ontem. Você pode recuperar essa informação assistindo a live novamente. Falávamos ontem sobre isso. Aqueles que entram pela porta estreita, pelo caminho apertado, chegam à salvação que é Jesus. Mas são poucos os que acertam com ela. Por quê? Por causa do pecado. Por quê? Por causa da carne. Por quê? Por causa da velha natureza. Mas Jesus também diz que há um caminho largo, uma porta, um caminho espaçoso, uma porta larga. E muitos entram por ela. Por quê? Ela conduz à perdição. Mas por que muitos entram por ela? Porque dá para entrar carregando pecado. Como o caminho é espaçoso, você pode carregar nas costas o seu pecado. Quando você entra na porta apertada, no caminho estreito, não dá para carregar nas costas a mochila do pecado, a bagagem do pecado. Tem que deixar para trás. Tem que abandonar a velha natureza, a carne, o pecado. E falávamos bastante sobre isso na live de ontem. A propósito, compartilha esta live aqui. E eu já vou entregar a palavra. Hoje, para mim, é um dia bastante surpreendente e diferente. Vou logo mais celebrar o casamento da minha prima, no início da noite. E foi algo inesperado, porque era para acontecer segunda-feira. Porém, houve uma mudança, graças a um decreto do governador, houve uma mudança. Estou no estado de São Paulo, nosso governador decretou um lockdown aproximado, não é exatamente um lockdown, a partir de amanhã, sábado. E minha prima ia casar segunda. Estava tudo certo, eu que vou celebrar a cerimônia, até aí tudo bem. Mas na quarta-feira o governador decretou isso e ontem minha prima teve que antecipar às pressas o casamento, senão ela não ia conseguir casar. Está agora 13h casando no civil, no cartório, para que à noite nós possamos celebrar a cerimônia religiosa. É uma cerimônia para familiares apenas, por causa da pandemia, todo mundo sabe disso, mas pela graça e pela misericórdia do Senhor, estaremos lá ministrando a palavra de Deus. E aí precisamos mexer em tudo. Tudo está sendo improvisado e acelerado, porque estávamos com muita tranquilidade para fazer as coisas com calma. Eu, particularmente, estou saindo hoje do isolamento. Todo mundo sabe que eu contraí a Covid-19. Estou saindo hoje do isolamento. Olha só que interessante. No último dia do isolamento, é o dia do casamento. O casamento seria só segunda, dia 8. Mas não. Hoje, dia 5. E no meio dessa correria toda, a gente está aqui se virando nos 30, como dizem, para poder dar conta de tudo. E nesse cenário, olha só que interessante, nesse cenário, Deus está presente. É claro que a gente fica na correria. Eu mesmo, de novo, hoje acabei atrasando a abertura desta live por conta da correria mesmo, por conta do compromisso, por conta dos imprevistos. Como poderíamos imaginar que seria dessa maneira? Mas na agenda de Deus, tudo está escrito. Na agenda de Deus, nada foge ao seu controle. Na agenda de Deus, tudo segue o script da vontade do Senhor. E eu sempre, quem me conhece sabe disso, tenho a mesma resposta. Eis-me aqui. Minha prima me chamou em janeiro para celebrar essa cerimônia. 2 meses de antecedência, tudo
exatamente sob controle. Mas de repente vem o Senhor e muda tudo. E nós precisamos estar prontos para o de repente de Deus. Repito, nós precisamos estar prontos para o de repente de Deus. E eu quero te perguntar, enquanto isso, vá compartilhando a live, vá compartilhando esta live, eu quero te perguntar, você está pronto para o de repente de Deus? Você está pronto para o inesperado de Deus? Você está pronto para a novidade de Deus? É necessário que nós estejamos prontos. Porque nós não sabemos o dia de amanhã. Nós não sabemos. Nós não sabemos. Nós não temos ideia do que está na agenda de Deus. Nós temos a nossa agenda. Eu, por sinal, tenho 3 agendas, virtuais mais 3, para evitar desencontros. Porém, a minha agenda, ou as minhas agendas, não são a agenda de Deus. E eu tenho que estar pronto para a agenda dele. Na nossa agenda, estava marcado o casamento para segunda-feira, dia 8 de março de 2021. Na agenda de Deus, para hoje, dia 5 de março de 2021. E nós precisamos estar prontos para a agenda de Deus. Eu ontem, conversando com a minha prima por videochamada, porque, na verdade, ainda estava em isolamento, não podia nem ir até ela, para tomar pé de como ela organizou a cerimônia. Eu não tinha ideia ainda como ela tinha organizado a cerimônia. Porque eu ia conversar com ela no fim de semana, depois que eu saísse do isolamento. No sábado ou no domingo, eu ia sentar com os noivos e conversar. Mas Deus tinha outros planos. E por videochamada ela me explicou resumidamente como ela organizou a cerimônia para que eu possa me ajustar à organização que foi feita, apesar de ser uma cerimônia simples, apesar de ser num salão de festas, de um prédio, de um condomínio, para um número reduzido de pessoas, não deixa de ser um casamento. Não deixa de ser um casamento, com todas as suas implicações. Então é necessário que haja, porque é um momento marcante para toda a vida do casal. Então é necessário que haja solenidade. É necessário que haja beleza. É necessário que haja harmonia. Mas principalmente é necessário que haja a presença de Deus. É necessário que haja a presença de Deus. E eu quero te dizer nesta tarde, a presença de Deus está aí contigo. A presença de Deus está aí contigo. A presença de Deus está aí contigo. Porque é necessário. Muito obrigado, Francivânia. O importante é a presença de Deus e que eles sejam muito felizes, com muitas felicidades e tenham frutos lindos desse amor. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A presença de Deus está aí contigo. O mais importante é a presença de Deus. Eu vou falar sobre isso no casamento. Sobre a presença de Deus. A presença de Deus. A presença de Deus. Eu não posso abrir mão. Você não pode abrir mão. Nós não podemos abrir mão da presença de Deus. Nem na nossa vida, nem no nosso casamento,
nem no nosso trabalho, nem na nossa família, nem no nosso ministério. Parece redundância, mas tem ministério que já não tem mais a presença de Deus. Parece estranho, porque é estranho, mas é verdade. Tem ministério que não tem mais a presença de Deus. E eu não posso abrir mão da presença de Deus. Tem presença de Deus aí contigo? Nesta tarde, eu já estou adiantando, vocês não contam para os noivos não, tá? Não contam para os noivos não, tá bom? Mas eu vou falar sobre a presença de Deus. Não contam, é segredo nosso. Só vocês e eu. Mas eu vou falar sobre a presença de Deus. Mas peraí, tem presença de Deus aí na sua vida? Tem presença de Deus aí na sua profissão, no seu trabalho, na sua empresa? Tem presença de Deus aí no seu casamento? Por que os casamentos não têm dado certo, gente? Porque não tem presença de Deus. O que faz o casamento dar certo é a presença de Deus. O que faz o emprego ser produtivo é a presença de Deus. O que faz o ministério ser abençoado é a presença de Deus. Não adianta eu abrir live se eu não tiver a presença de Deus. E a live não vai ser nem um pouco vitoriosa se Deus não estiver presente. Olha um testemunho lindo aqui da Sidna Daniele. Deus, obrigada pelo livramento de morte dado ao meu pai e ao meu irmão. Olha que lindo. Quando a presença de Deus se manifesta, existe livramento. A Francivânia dizendo assim, vou fazer 11 anos de casada, mas eu sempre estou com a presença de Deus. A presença de Deus é o diferencial. Se não tiver presença de Deus, não vai dar certo. Nem o emprego, nem o casamento, nem a sua família, nem o seu ministério. Se não tiver presença de Deus, não vai dar certo. Como é que é, Alexander? Se não tiver a presença de Deus, não vai dar certo. De fato, como a Giovânia escreveu aqui, o Senhor tem que ser o centro de tudo em nossa vida. O Senhor tem que ser o centro de tudo em nossa vida. A presença dele é a referência. A presença é a base, Leila, verdade. A presença de Deus é tudo, Francivânia, verdade. A presença de Deus. A presença de Deus é o mais importante. Tanto que Moisés, se depois você quiser, você lê lá em Êxodo 33. Moisés, servo do Deus Altíssimo, maior profeta de todo Israel, ele disse, Senhor, não me faça subir daqui, se a tua presença não for comigo. Por tudo que eu fizer, por onde eu passar, o que quer que eu coloque as minhas mãos, eu preciso da presença de Deus. Eu não posso abrir uma live sem a presença de Deus. Eu não posso sair da cama de manhã sem a presença de Deus. E eu não posso me deitar para dormir sem a presença de Deus. A presença de Deus é o principal. Eu preciso da presença de Deus. Deus fala assim, Moisés, esse povo é muito duro. Está lá em Êxodo 33, você pode ler depois. Esse povo é muito duro, não dou conta, não vou acompanhar mais este povo. Não vou. Mas eu vou mandar o meu anjo, porque eu vou cumprir a minha palavra e eu vou entregar a terra prometida para vocês. Aí Moisés diz assim, quero não. Mas o meu anjo, eu quero não. Mas vocês vão para a terra prometida, quero não. Mas é a terra prometida, a terra boa, que mana leite e mel, eu quero não, quero não, quero não. Não me faça subir daqui, Senhor, se a tua presença não for comigo.
Porque eu preciso da tua presença. E sem a tua presença, pode esquecer, eu não saio daqui. Você teria coragem de dizer, Senhor, eu não dou um passo sem a tua presença? Você teria coragem de dizer, Senhor, não me faça levantar da cadeira, não me faça sair da cama, não me faça dar um passo, não me faça trabalhar, não me faça estudar, não me faça respirar, se a tua presença não for comigo? Porque eu preciso da presença. Eu preciso da presença. E eu quero te falar um pouco hoje sobre esse assunto na vida de José. Você já compartilhou a live? Está esperando o quê? Compartilha essa live. Já chamei aí 50 pessoas, como sempre faço. Compartilha. Eu vou falar um pouco sobre a presença de Deus na vida de José. A presença de Deus na vida de José. José, filho de Jacó. José, filho querido do herdeiro da promessa de Abraão, Jacó. A presença de Deus na vida de José. A presença de Deus na vida de José. Mas José foi vendido como escravo, mas tinha a presença de Deus. Mas José foi preso, mas tinha a presença de Deus. E quando você tem a presença de Deus, tudo aquilo que você faz prospera. Porque você será como uma árvore plantada junto aos ribeiros das águas, Salmo 1, verso 3, que dá o fruto na estação própria. As folhas não murcham e tudo quanto faz, prospera. Porque tem a presença de Deus. Inclusive a presença de Deus através da palavra. É necessário que você e eu tenhamos a presença. Mas tem pandemia, mas eu estou na presença. E o que acontece? Eu estou na presença. Mas e a crise? Eu estou na presença. O combustível aumentou, eu estou na presença. Quem paga o meu salário é o Senhor, é o Eterno. Eu estou na presença. Ele supre, Ele cuida, Ele protege, Ele abençoa. Ah, mas Ele vai me livrar do Covid. E se Ele não me livrar do Covid, Ele está comigo no Covid. E se Ele não estiver comigo no Covid, mesmo que Ele me recolha, eu estou com Ele. O problema é a perda da presença. Saul foi rejeitado, ele perdeu a presença. Você pode estar com Covid, sem Covid, apesar da Covid, não tem problema, eu estou de Covid. Mas e daí? Eu estou na presença. Fiquei sem voz, a voz voltou, já a voz resolveu dar uma falhada de novo, não sei porquê. Voz teimosa essa. Já vou tomar aí mais uns própolis para ficar melhor, para poder pregar de noite. Na presença. Para fazer casamento, na presença. Para trazer a palavra sobre a presença. Porque ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Porque tu estás comigo, eu tenho a presença. A tua vara e o teu cajado me consolam. Queridos, deixa eu lhe dizer algo. Eu vou começar a ministrar o texto que Deus me deu. Preste atenção. Não tem problema. Problema nenhum. Nem a Covid é problema se eu estiver na presença. Porque se Ele está comigo, Ele vai me curar. E se Ele não me curar, Ele vai me levar para Ele. Eu estou na presença, aqui ou lá. Como diz o apóstolo Paulo, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Aí se eu tivesse morrido, eu teria sido promovido, está tudo certo. E Deus está promovendo um monte de crente nessa pandemia, um monte.
Promovido. Foi para a glória. Promovido. Parou de sofrer aqui na terra. Promovido. Simplesmente promovido. São Luís está no vermelho e eu estou na presença, indo para a intercessão com a presença. São Paulo começa o vermelho amanhã. Estou em São Paulo e começa o vermelho amanhã. E Paulo entendia que viver é Cristo, morrer é lucro. E na pandemia um monte de crente está sendo promovido. E os que não foram promovidos? Meu caso, fiquei. Mas estou na presença. Mas por que Deus entendeu que eu tenho condição de aguentar a dificuldade dos últimos dias para pregar o Evangelho? Porque afinal de contas, muitos não aguentariam e Deus está recolhendo por amor, por cuidado, por carinho de pai. Vivemos dias muito difíceis e piorarão os dias. Não se surpreenda. Viveremos dias ainda mais difíceis. Prepare-se. Muitos têm sido os profetas do Senhor, não eu somente, dito a mesma coisa, dias maus. Preparem-se. Porém, se você estiver na presença, não tema. Se Deus deixou você aqui, não te recolheu, é porque Ele entende que você tem condições de suportar os dias maus. Ele entende que você tem condições de dias maus e pregar a palavra. Mas não saia da presença. Eu disse para o Senhor, Senhor, só tem dois jeitos de eu parar. Ou o Senhor me manda parar, ou o Senhor me para. Se o Senhor mandar eu parar, eu paro. Se o Senhor me parar, eu também paro. Porque caso Ele me recolha, ou caso Ele venha buscar a igreja, Ele vai me parar. Do contrário, não enfiaram um tubo na minha garganta, eu estou aqui pregando. Com Covid, sem Covid, apesar da Covid. A Covid não gostou de mim. Covid não gosta de unção de Deus, então lá se foi ela embora. Já cumprimos a tal da quarentena, para quem é infectado, termina hoje, acabou-se, vida que segue, vamos fazer aquilo que Deus mandou fazer. E acabou-se. Eu vejo um monte de crente apavorado com a Covid, e aí preocupa não. Preocupa não. Exceto se você estiver fora da presença, aí preocupa sim. Mas não com a Covid. Preocupa que você não tem a presença. Porque você e eu precisamos da presença. Covid é só um detalhe. Covid é só um detalhe. O importante é a presença. E eu não estou dizendo que você não vai aquelas coisas todas. Use! Mas Covid é só um detalhe. Quem está preocupado? Eu estou preocupado, não. Eu quero a presença. Eu preciso da presença. Igualzinho Moisés falou assim, Senhor, não me faça sair daqui se a tua presença não for comigo. O que eu preciso é da presença. Mas vem cá. A Veridiana de Paiva disse assim, minha família é toda com Covid, mas está tudo sob controle. Quem tem um Deus vivo, Ele cuida dos seus. Sou muito grata a Deus. Digo mesmo aqui. Fomos infectados e estamos bem, porque Deus é conosco. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Declare isso. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Sabe qual é o problema do crente? O problema do crente é que quando ele está na crise, ele acha que Deus esqueceu dele. Eu vou falar sobre a presença de Deus na vida de José. Vem cá, presta atenção. Presença de Deus na vida de José. Vem comigo. José tinha promessa. Deus mostrou para José em sonho, quando ele ainda era menino,
que os irmãos, o pai, iriam se curvar diante dele. Deu 2 sonhos, no qual ele e os irmãos recolhiam trigo em feixes, e de repente o feixe dele ficava de pé, e os feixes dos irmãos se curvavam perante o feixe dele. Depois ele teve um outro sonho no qual ele estava ali, e as estrelas, e o sol e a lua se curvavam diante dele. Ele estava, na verdade, recebendo a promessa do Senhor, de que um dia ele seria governador. Ele não sabia que um dia ele seria governador e todos se curvariam diante dele. E aí quando ele foi contar o sonho para o pai, para os irmãos ficaram morrendo de inveja. Os irmãos ficaram morrendo de inveja. Queriam matar José. E o pai deu uma bronca nele. Quer dizer que até eu vou te reverenciar? Até eu vou me curvar diante de você? Que conversa é essa? Mal sabia Jacó que sim, até ele se curvaria diante do filho governador. E o que aconteceu? Veio o sonho, veio a promessa. José tinha presença, José era o preferido de Jacó, portanto ele era invejado pelos demais irmãos. Porém, não é porque veio a promessa que tudo ficou ótimo. Tem crente que recebe a promessa e acha que tudo já vai ficar ótimo. Não é. Normalmente depois que vem a promessa você piora. Depois que vem a promessa a coisa aperta. Depois que vem a promessa a situação complica. Depois que vem a promessa o negócio fica difícil. E foi assim com José. O pai mandou José ir olhar os irmãos, se estava tudo certo. E os irmãos tinham uma raiva, porque José era todo certinho. Eles queriam fazer umas coisas erradas. E José falava para o pai. E aí ele era odiado pelos irmãos. E Jacó mandou, primeiro, Jacó fez uma túnica colorida para José. Todo mundo tinha túnica monocromática. Túnica simples. E José tinha túnica colorida. Pensa num adolescente metido. Eu tenho túnica de papai. Papai deu para mim. E os irmãos queriam matá-lo. Os irmãos queriam acabar com ele. Esse sem vergonha desse José. Ah, que raiva de José. Que inveja de José. José tinha presença. José tinha presença. E lá vai José com a sua túnica colorida, ver os irmãos. E aí, meus irmãos, papai mandou eu vir aqui ver, etc e tal. E queriam matar José. E aí jogaram José num poço. Deixaram José no buraco. Passou a noite no buraco, coitado do José. Mas aí José, chorando, por que vocês estão fazendo isso comigo? Iam matar José. Até que um dos irmãos disse assim, não mata. Não, ele é nosso sangue. Não podemos derramar o nosso sangue. Vamos vendê-lo. Começa o trabalho, o agir de Deus na vida de José. Mas tinha presença. Se Deus está agindo na sua vida, tem problema não. Você pode ser vendido como escravo, você pode parar na prisão, você pode ser injuriado, você pode ser provado. Se tem presença, você vai vencer. José tinha presença. José foi vendido. Enganaram Jacó, disseram que tinha uma fera matado José. E eles só encontraram, eles mataram um animal, um cordeiro, passaram sangue na túnica de José. Olha aqui, pai, só achamos uma túnica ensanguentada. Provavelmente uma fera matou José. E o pai chorou. E os irmãos se livraram de José. Achavam que tinham se livrado de José. Ah, demos fim naquele chato. E José começa um tempo. José começa um tempo de provação. José é vendido como escravo para um grupo de mercadores.
de negociantes. E quando chega no Egito, ele é revendido para Potifar, um nobre da corte do faraó, um homem importante, que compra José, para José servi-lo. E José, essa é a diferença. José tinha a presença. José tinha a presença. Mesmo vendido como escravo, José tinha a presença. E o resultado daquele que tem a presença, tudo que ele põe a mão é abençoado. José tinha a presença. José começou a cuidar dos negócios de Potifar. José começou a administrar os bens e a casa de Potifar, e Potifar se impressionou. Tem algo diferente nesse menino. Tudo que ele põe a mão é bem sucedido. Eu vou entregar tudo na mão de José. Querido, quantas vezes as pessoas colocam as coisas na nossa mão? A gente não sabe por quê. As pessoas colocam as coisas na nossa mão, a gente não sabe por quê. É porque tem presença de Deus. E quando tem presença de Deus, dá certo. Quando tem presença de Deus, é abençoado. Quando tem presença de Deus, funciona. Potifar entregou tudo na mão de José. José, agora você administra tudo. E Potifar se afeiçoou a José. Confiava em José. E José então falou, ok, aqui é o meu lugar. Serei gerente, administrador da casa de Potifar. Deus diz, não. Não é esse o seu lugar. Não é esse o seu lugar. Eu vou te tirar daí. Quantas vezes as coisas na nossa vida não dão certo? E a gente não entende por quê. E é Deus tirando. Porque não é ali o seu lugar. Deus falou assim, José, não é aí o seu lugar. Não é aí o seu lugar. E aí, o diabo, achando que ia destruir José, atentou à esposa de Potifar, que era uma mulher promíscua, que se encantou com a beleza física de José e tentou seduzi-lo. Mas José disse, não, eu não vou trair o meu Deus e o meu senhor Potifar. Eles confiam em mim. Primeiro, meu Deus. E segundo, Potifar. E José se recusou a se deitar com a mulher. E então aquela mulher inverteu a situação, acusando José de seduzi-la. Aquela mulher inverteu a situação, dizendo que José tinha tentado estuprá-la. E Potifar iria matar José. Potifar iria matar José. Mas Potifar não conseguiu matar José. Ninguém mata quem tem a presença de Deus. Potifar, na verdade, gostava de José. E ele ficou com um ponto de interrogação. Será que é verdade? Potifar sabia a mulher que ele tinha. Mas ele não executou, ele não matou José, mas ele jogou José na cadeia. E José, durante muitos anos, José ficou na prisão. E na prisão, olha o que acontece na vida de quem tem a presença. Na prisão, José começou a prosperar administrando cadeia. Na prisão, José começou a ser bem sucedido administrando cadeia. Queridos, quem tem a presença é bênção.
Quem tem a presença é vitorioso. Então José falou, ok, então meu cargo é administrador de prisão. E ele foi se acomodando com aquela nova realidade. Até que chegaram 2 presos importantes. E aquilo movimentou a cadeia. O copeiro e o padeiro do rei. O copeiro-chefe e o padeiro-chefe da corte do faraó foram presos. E cada um teve um sonho, e eles foram contar o sonho para justo para quem eles foram contar o sonho. Foram contar para quem tinha a presença. Foram contar para quem tinha a presença. E cada um contou o seu sonho. Depois você lê a história de José. Eu estou aqui resumindo para a gente ganhar tempo. E Deus deu a interpretação de cada sonho para José. Ele disse, padeiro, o significado do seu sonho é, em 3 dias, o faraó vai mandar te enforcar. E José disse para o copeiro, o significado do seu sonho é, em 3 dias, o faraó vai te perdoar e vai mandar você voltar para o seu cargo. Passaram-se 3 dias. Passaram-se 3 dias. O que acontece? Se cumpre a palavra. O faraó, no dia do seu aniversário, diz o texto bíblico, ele mandou enforcar o padeiro e mandou chamar de volta o copeiro. Perdoou o copeiro. Mas o mais interessante dessa história, quando José achava que ele ia continuar na cadeia, quando ele viu cumprindo os sonhos e a interpretação, e ele viu aquele copeiro voltando para a corte, olha que interessante. José falou para o copeiro assim, lembre-se de mim. Ajude-me se você puder. Lembre-se de mim. Você vai voltar para a corte. Lembre-se de mim. José tinha presença, mas ele estava em sofrimento. Muitos anos como escravo. E agora muitos outros anos como prisioneiro. José estava em sofrimento. E aí ele disse para o copeiro, lembre-se de mim. E no capítulo 40, versículo 23 de Gênesis, está escrito que o copeiro, todavia, não se lembrou de José. Porém, se esqueceu dele. Deus deu uma amnésia no copeiro, o copeiro esqueceu de José. Sabe por quê? Porque se o copeiro lembrasse de José naquele momento, sabe qual é a vaga que tinha no palácio? Era de padeiro. Era de padeiro. E Deus não tinha esse cargo para José. Muitas vezes você não entende. E você acha, Deus se esqueceu de mim. E eu quero te dizer, o tema desta mensagem de hoje é, quem disse que ele te esqueceu? Quem disse que ele te esqueceu? Quem disse que ele te esqueceu? Ele não te esqueceu. Só que ele tem outra vaga para você. Quem foi que disse que ele te esqueceu? Ele não te esqueceu. Só que ele tem outra vaga para você. Não é de padeiro, não é de administrador de prisão, não é de administrador de casa de Potifar. Ele tem vaga de governador para você. Mas é no tempo dele. Quem disse que ele te esqueceu? Quem disse que ele te esqueceu? O padeiro esqueceu, porque Deus falou, esquece um pouco. Esquece um pouco, não é a hora ainda. E passaram-se mais 2 anos.
2 longos anos. A gente acha que a pandemia está demorando demais, fez 1 ano aqui no Brasil. 1 ano. A gente acha que está demorando demais. José esperou mais 2 anos. Isso está lá no capítulo 41 de Gênesis. Leia a história de José, vai te abençoar. Passaram-se 2 anos. Até que o faraó teve um sonho. E ninguém era capaz de interpretar o sonho do faraó. Aí o copeiro lembrou de José. Aleluia. Agora a vaga estava aberta. Quem disse que ele te esqueceu? Quem foi que disse que Deus te esqueceu? O copeiro lembrou. Faraó, lá na cadeia onde eu estive, tem um rapaz que interpreta sonhos. Imediatamente o faraó disse, tragam-no à minha presença. Deus só faz lembrar o teu nome quando chega a hora, porque o cargo está pronto. Agora estava tudo pronto. Quem disse que ele te esqueceu? Quem foi que disse que ele te esqueceu? Ele não te esqueceu. Simplesmente ainda não tinha chegado a hora. Quem foi que disse que ele te esqueceu? Simplesmente ainda não tinha chegado a hora. Ele não se esquece. Ele não se esquece. Ele jamais se esquece. E então, José é trazido à presença do faraó. E Deus dá a interpretação dos sonhos de Faraó para José. E não só a interpretação. Não só a interpretação. José tem uma palavra de sabedoria, uma palavra de conhecimento. Ele interpreta e ele traz uma solução. Porque os sonhos de Faraó eram 7 vacas gordas e 7 vacas magras. E as vacas magras devoravam as gordas. 7 espigas de milho saudáveis e 7 espigas podres, defeituosas. E as espigas podres, defeituosas, devoravam as espigas boas. Cada período são 7 anos. Haveria sobre o Egito 7 anos de fartura e depois 7 anos de miséria, de fome. E a fome devoraria toda a fartura dos anos de abundância. E aí Deus dá a estratégia para José. Deus dá a estratégia para José. Faraó, construa celeiros. Guarde o mantimento durante a fartura, porque assim teremos no tempo da escassez. O faraó simplesmente disse, aonde eu encontraria um homem excelente com esse conhecimento? Vem cá, José. Vem cá, José. Põe aqui o meu anel no seu dedo. Você vai governar o Egito. Você vai administrar. Você vai mandar em tudo debaixo do meu trono. Só o meu trono estará acima de você. Onde eu encontraria um homem
Como é que eu ia imaginar que na cadeia tinha esse homem? José tinha a presença de Deus. Quando eu e você temos a presença, vai chegar o tempo da honra. Vai chegar o tempo da honra. Não perca a presença. Porque o tempo da honra vai chegar. E o seu nome será lembrado. Quem disse que ele te esqueceu? Ele não te esqueceu. Ele não te esqueceu. Ele não te esqueceu. Talvez José tivesse achado que Deus tinha esquecido dele. O copeiro esqueceu. Mas era Deus fazendo o copeiro esquecer. Porque o lugar de José não era administrador de casa de Potifar. O lugar de José não era de administrador de cadeia. O lugar de José não era de padeiro. O lugar de José era de governador. O lugar de José era de governador. Sim, Andresa, sim, Flávia, eu estou lendo os comentários, eu creio nisso. Eu creio nisso. O lugar de José era de governador. Não se esqueça. Talvez José estivesse esperando um cargo. Se você estudar a história do Egito Antigo, nunca houve um cargo de governador. Só de José. Deus fez Faraó criar um cargo para José. Nunca houve governador no Egito, era só o Faraó e pronto. Nunca houve governador no Egito. Só José. Você pensa que você estava esperando aquele cargo, aquele lugar, aquele emprego. Aí Deus vem e fala, não, eu tenho um. Que eu criei para você. Que eu criei para você. Gente, quando terminar essa live, entra lá nos comentários e marca pessoas para ouvirem essa palavra. Nós estamos agora num grupo de 45 pessoas ao vivo. Mas essa palavra pode alcançar, impactar muita gente. Marca nos comentários, para que outras pessoas possam ser impactadas. Porque quem disse que ele te esqueceu? Ele não te esqueceu. Como eu creio, ele também não me esqueceu. Ele não te esqueceu. Como eu creio, que também não me esqueceu. Que Deus possa te falar no momento dele. Ele não te esqueceu. Compartilha sim. Depois que terminar, entra nos comentários e marca pessoas. Eu vou mandar o link também pelo WhatsApp. Manda para os seus contatos, para as pessoas poderem assistir pelo YouTube também. A palavra fica salva no YouTube, no Instagram, no Facebook. Você pode entrar em qualquer um dos canais, Pastor Alexander Montresol. Mas eu mando pelo WhatsApp, também mando pelo Telegram o link para você assistir.
Toma posse dessa palavra e compartilha. Marca pessoas, para que elas também ouçam e saibam que Ele não te esqueceu. O Senhor não se esquece dos seus. Ele não te esqueceu. Ele não te esqueceu. Que Deus te abençoe. Eu também não posso. Eu ficaria aqui ministrando muito tempo, mas também não posso me estender demais. Porque daqui a pouco tem um casamento para fazer. Ainda tem alguns preparativos. Então eu vou encerrar a live. Já são quase 2 horas da tarde aqui. E o casamento é às 6 horas. Então tenho que me preparar, me alimentar. Então nós vamos encerrar esse tempo. Mas a live vai ficar salva. E você pode compartilhar essa palavra. Eu mando sempre pelo WhatsApp e pelo Telegram o link das lives. E elas ficam salvas no Facebook, no YouTube e no Instagram. Se você quiser, você manda o seu contato, eu te adiciono. Sumiu. Deus é fiel. Louvado seja Deus, Sidney. Deus te abençoe e que você receba aí a sua cura em nome de Jesus. Que Deus abençoe você, que Deus complete a obra na sua vida e que Deus faça o sobrenatural, o extraordinário na presença do Eterno. Mas não posso encerrar antes de nós orarmos. Vou orar rapidamente pelos pedidos de oração, pelos cadernos de oração. Claro, como a nossa irmã escreveu aqui, a live acabará, mas a presença não. É isso mesmo, Juliana. Continue na presença. Continue na presença. Continue na presença. Pai, muito obrigado pela vida de cada um dos meus irmãos e irmãs que estão comigo neste momento. Visita, Senhor, cada família representada, cada lar, cada coração. Visita, Senhor Jesus, os nossos cadernos de oração, cada pedido anotado, cada necessidade. Tu conheces cada situação, de cada caderno de oração, de cada um dos meus irmãos que tem também os seus cadernos de oração. Visita esses pedidos de oração que estão sendo escritos nos comentários, Senhor. Que o Senhor possa completar a sua obra na vida de cada um dos meus irmãos e irmãs. Tem misericórdia, estende as tuas mãos e entra com providência. Nós oramos, Pai, por todos, abençoando, crendo na vitória e liberando uma palavra de bênção, de graça, de virtude e de restituição. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós, desde agora e para sempre, no nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe você. Temos um encontro marcado amanhã ao meio-dia e teremos algumas outras lives amanhã. E aí eu vou anunciando depois com calma para vocês. Bom, fico por aqui e espero vocês amanhã ao meio-dia. Deus abençoe, um grande abraço. Não esqueçam de compartilhar, de marcar pessoas e de participar. Seja você também parte desta obra, um missionário através das redes sociais. Compartilha e Deus vai te abençoar. Um abraço, fique com Deus.
Até amanhã. Tchau, tchau.